Boa noite a todos. Como sempre a gente fala, mais uma vez na casa de oração, graças a Deus, reunidos a mais um dia de bênçãos, por assim dizer, que nós todos possamos pedir pelo próximo, sair do egoísmo, amar até os inimigos, colocando em um até, possamos todos fazer o melhor. E aqui, hoje nós temos nosso irmão Gervásio Prânio Trezio, nosso palestrante da noite de hoje. E agora vamos fazer uma prece para a gente dar início com a palestra. Pedir a todos que me acompanhem mentalmente, sempre pensando na Mãe Terra. Amigo Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos em Teu nome, estamos fortalecidos pelo Teu amor, pela Tua bondade. Possamos fazer também o melhor, onde quer que nós estejamos, sendo útil ao nosso próximo, sendo útil à humanidade. E vós que sabeis que se passa no íntimo de cada um, olhai por toda a terra, todos os povos, todas as nações, por todos, enfim, Senhor, que estamos aqui na terra, necessitados do Teu amor e da Tua bondade. Possamos, enfim, Senhor, aqui reunidos, receber as benesses da nossa submissão à vontade do Criador. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em frente. Vou colocar aqui mesmo. Pode pôr no bolso aqui. Pode no bolso, bolso melhor. Vou mais para cima um pouquinho, tá? Pode ser. Vê se vai dar. Alô. Beleza. Som perfeito. Obrigado, Godoy. Pessoal, nosso boa noite a todos. Muita paz, muita harmonia. Nós nos propomos a falar na noite de hoje a respeito do aspecto filosófico da doutrina espírita. Nós sabemos sobejamente que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Como ciência, porque prática, porque experimental, a doutrina espírita nos prova a existência do elemento espiritual, do mundo espiritual, do espírito que nós somos, através das experiências mediúnicas. Então, o espiritismo, através da comprovação dessa existência, através da materialização do perispírito, tantas e tantas provas que nós temos onde as entidades espirituais se materializando, provando, mostrando materialmente a existência dessa alma com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito, nas sessões de materialização. Então aqui nós temos o aspecto científico da doutrina. Ciência, filosofia e religião. O espiritismo é uma religião no sentido de não termos um sacerdócio organizado, de não termos um clero, de não termos dogmas, imposições. O dogma é aquele ponto fundamental e indiscutível de uma religião, de uma filosofia, de uma ideia. Na doutrina espírita, tudo pode ser questionado, perguntado, tudo. Nada é imposto. Não é uma doutrina dogmática, é uma doutrina que não tem paramentos, sacramentos, que não tem aquele sacerdócio organizado, profissional. Nós somos a religião que nos religa a Deus novamente, sem essa hierarquia eclesiástica. O Espiritismo, como religião, nos dá uma imensa liberdade de questionarmos, perguntarmos, termos nossas próprias ideias. E como é que nós devemos falar hoje aqui a respeito da doutrina espírita como filosofia? A filosofia, ela nos diz, basicamente, na doutrina espírita, quem nós somos,
de onde viemos, o que podemos fazer hoje aqui, para onde iremos amanhã. Uma doutrina que diz quem nós somos verdadeiramente. O homem é muito mais do que um aglomerado de sangue, células, músculos e nervos. É um espírito imortal a caminho da angelitude. Então nós temos aqui a ideia do infinito. Nada de finito, nada de temporário, passageiro, relativo. Nós somos, na verdade, um ser infinito, com possibilidades infinitas de evolução. Então, o que nós somos verdadeiramente? Nós estamos aqui, um espírito aproveitando-se deste corpo físico para viver no mundo material a sua experiência espiritual evolutiva, para melhorarmos, evoluirmos, progredirmos, para termos mais felicidade, saúde, paz, alegria, para ajudar outras pessoas também a evoluir e a conquistarem a felicidade. E nisso consiste a felicidade dos espíritos bons. Sentirem-se úteis na vida de outras pessoas, a ponto de interferirem positivamente, respeitando o livre-arbítrio dessas pessoas, mas sentindo-se feliz por verem que, de repente, através de uma atitude, de uma omissão no mal, de uma atitude bela, bonita, positiva, aquela pessoa viu e ela ficou tocada pelo exemplo. As palavras convencem, os exemplos arrastam as multidões. Então, quem eu sou? Quem é que nós somos? Se a gente perguntar para o materialista, para o ateu, eu sou esse corpo físico. Se você perguntar para o ateu, e a vida espiritual? Eu acredito na vida atual, na vida material, na vida deste corpo físico, enquanto alguém não assinar o meu atestado de óbito, eu sou isto. Vida biológica, vida física. Já o espírito, ele transcende. Eu sei que eu sou algo muito mais, algo muito maior, algo muito melhor do que esse amontoado de sangue, células, músculos e nervos. Esse ser aqui composto de trilhões e trilhões de células, vaso sagrado que me deu a dita oportunidade de estar hoje aqui, estudando, buscando, querendo ajudar a trabalhar, melhorar, evoluir. É um instrumento sagrado. Este corpo físico nós devemos zelar pela sua saúde, pela sua manutenção, deixá-lo da melhor forma possível para que o nosso espírito tenha um instrumento o mais perfeito possível para se manifestar na Terra. Então, cuidar do corpo e cuidar da alma. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, cuidar da alma. Como é que nós podemos cuidar da alma? Estudando, nos conhecendo, o autoconhecimento. Saber quem somos, de onde viemos, o que podemos, para onde iremos amanhã. Conhecer a real motivação que nos trouxe para a presente reencarnação. Sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. É claro, sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. É o nosso objetivo, a evolução, a melhora. Que hoje possamos ser melhores do que fomos ontem, quinta-feira, e que amanhã, sábado, possamos ser melhores do que fomos hoje, sexta-feira. Sempre a evolução, sempre a conquista de maiores virtudes. Nós estamos aqui para conhecer, para saber. É conhecer, conhecermos-nos, saber o que precisamos fazer aqui, o que estamos buscando, como devemos buscar a nossa melhora. Isso é filosofia espírita, a lei do progresso, a lei da evolução. Então, pessoal, quem que nós somos? Uma alma criada por Deus, o espírito criado por Deus, fadado à perfeição. Sim, somos também o corpo físico, corpo, perispírito e espírito. Corpo do pretérico, perispírito e espírito. Enfim, todos esses corpos, sempre da matéria para o espírito, para a alma. Mas nós somos fundamentalmente, finalmente, ao fim e ao cabo, eu sou o espírito que na presente reencarnação chama-se Gervásio. Mas já fui Joana, Maria, Antônia, Pedro, João. Esta é a verdade. Bom, eu sou tudo isto. Nós somos muito, pessoal. Nós somos um ser extraordinário.
Nós somos uma alma criada por Deus, nós somos filhos de Deus, criação de Deus. Pessoal, nós somos algo fabuloso, algo maravilhoso. Nós somos um ser cuja gênese é Deus. Tá? E de onde eu vim? De Deus. De onde nós viemos? De Deus. Em tudo que não existe explicação nas atividades do homem, não, aí está a mão de Deus com sua criação. A mão de Deus me criou. Deus, num gesto de profundo amor, Ele criou a todos nós. Então, a nossa origem real, verdadeira, e o nosso destino final, tudo isso está em Deus. A minha origem é Deus, a nossa origem é Deus. De onde eu vim? Do desejo de Deus. Fisicamente, eu sou o resultado do desejo sexual da minha mãe e do meu pai. Estou eu aqui fisicamente. Do meu pai e da minha mãe. Fisicamente falando. Do desejo sexual do meu pai e da minha mãe, eu nasci 9 meses depois da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Estamos hoje aqui fisicamente. Mas quem se manifesta através deste corpo? Quem dá vida a este corpo, a essa matéria, é a alma que eu sou, o ser que pensa, que raciocina, a índole, o caráter, a personalidade, a vontade, o senso moral. Aqui, na introdução do Livro dos Espíritos, tem uma parte muito bonita que eu sempre gosto de falar, e muitas vezes eu falo, eu até deixei já, acho que está aqui, está aqui, ó. Veja bem, pessoal, na introdução do Livro dos Espíritos, na página 15, aqui diz: seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, nós fisicamente falando. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, e independe da inteligência do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre todas as outras, a espécie humana. Então, pessoal, a espécie humana dotada aqui, nós dotados de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Nós temos o senso moral, o irracional não tem. Nós somos um ser racional. O que é o senso moral? Senso, capacidade de julgamento. Moral, o que eu penso, o que eu falo, o que eu ajo, faço, deixo de fazer, a minha vontade. A minha moral são as minhas atitudes do meu dia. Qual é a moral do Gervásio? É o que ele pensa, é o que ele faz, deixa de fazer. Quando ele se omite no mal, puxa, uma qualidade moral boa. Quando ele pratica o bem, uma qualidade moral boa. E o contrário de tudo isto são limitações que nós ainda trazemos. Então, senso moral. Nós, seres humanos, temos a capacidade de entendimento e de julgamento de nossos atos. Nós somos seres racionais. Nós sabemos, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é bom e o que é mal. Nós sabemos o errado e o que é o certo. Nós sabemos. Nós temos essa capacidade de entendimento, esse senso, essa de julgamento daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então nós temos esse senso moral. Por isso podemos ser acusados, julgados, absolvidos, condenados, apenados, porque nós temos a responsabilidade de nossos atos. A partir do momento que eu sei o que é treva e o que é luz. As trevas são o quê? O errado, o equívoco, o pecado, como diriam nossos irmãos católicos evangélicos, é o pecado. E o que é a luz? São as virtudes, aquilo de bom, de belo, de bonito que nós já temos em nós. E nós temos essa capacidade de entendimento de tudo isto, não como matéria, não como massa cinzenta, não como cérebro,
mas como a alma, o espírito que nós somos. Que a partir daí, desse ser existente em nós, é que nós sabemos quem somos. O que podemos fazer aqui, para onde iremos amanhã? Qual a conduta que nós devemos assumir em relação a certas circunstâncias da vida, no nosso dia a dia? Uma situação inesperada, inusitada. Como é que eu devo agir? No bem, no certo, no correto, no justo, na justiça. Como é que eu devo agir nesse momento agora aqui? De acordo com a lei dos homens e de Deus. Com a lei dos homens e a lei de Deus, e principalmente a lei de Deus. E quem que nos dá essa capacidade, essa faculdade de decidir? O senso moral, o espírito, a alma que nós somos. Então, pessoal, nós somos originários de Deus, espiritualmente falando. Nós somos um espírito que aqui está agora vivendo uma experiência carnal, utilizando-se desse corpo físico. O que nós podemos fazer hoje aqui? O que for bom para nós, para o nosso próximo. E o que é bom para mim? Matar, roubar, furtar, ser corrupto, ser ladrão, ser desonesto? Isso é jogar contra nós, porque tudo isso gera sofrimento. Tudo isso demonstra ainda inferioridade moral, espiritual, mental e emocional em nós. Então, o que nós devemos fazer hoje aqui? O bem, para nós e para o próximo. Fazer o correto, o justo, fazer aquilo que é legal, que é moral, que não é imoral. Fazer aquilo que é o que Jesus faria naquela situação, no nosso lugar. Eu já nem falo mais assim, pessoal. De repente a gente está numa sinuca de bico, né? Meu Deus, alguns falam assim, um Divaldo, um Chico, o que Jesus faria? Eu pensei, pô, o que o Chico Xavier faria? O que meu pai faria? Eu já sei o que Jesus faria, porque não ia fazer como Jesus faria, né? Tenho certeza disso. Tentaria. Mas então, de repente, nessa situação, o que o Divaldo Pereira Franco faria? Faria isso, faria aquilo. Bom, vou tentar fazer isso também. Fazer como ele agiria. Ver aquele exemplo que temos à nossa frente, pela sua vida, pelas suas atitudes, como é que ela agiria naquela circunstância. É tão simples, né? E ao mesmo tempo tão difícil, né? De repente a gente sabe o que nós devemos fazer e não fazemos. Por quê? Nossa limitação, nossa falta de coragem, nossa falta de vontade de abrirmos mão, né? Meu Deus, eu sei que eu posso fazer, mas e o meu orgulho, e o meu apego, e a minha... Ai, meu Deus, mas não vai me ver. É isso que nos impede, de repente, de fazermos o correto, o 100%. Porque nós ainda não temos, de repente, as forças morais necessárias, capazes de fazer aquilo. Mas estamos treinando, estamos a caminho, estamos buscando. Como diz a nossa irmã Sônia lá no Jesus de Nazaré, mas nós estamos tentando. Estamos buscando, estamos querendo. Muitas vezes conseguimos, outras vezes não. E para onde nós iremos amanhã, pessoal? Então, essas perguntas da filosofia, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu devo fazer, para onde eu irei amanhã. Olha, pessoal, a gente já tem uma ideia. A gente já conversou tanto e tanto com espíritos que nos precederam na jornada do além-túmulo, né? E nós sabemos, né, que de repente eles estão aqui conosco, o Marquinhos está aqui conosco, né, Eduarda? Sei lá, está junto da gente aqui, e ele tem um amor muito grande por todos vocês, por todos nós. De repente a gente sabe que o Marcos Tameirão Brito está no plano espiritual. Nos precedeu na jornada do além-túmulo. Tantos e tantos irmãos que nós sabemos que estão aqui agora. Então nós sabemos que nós iremos para onde amanhã? Para junto do Marcos. Eu vou para junto do meu pai e da minha mãe. Eu vou para junto de amigos que já estão no plano espiritual.
Todos nós iremos para junto de nossos mentores, nossos amigos, nossos anjos de guarda. Então, para onde nós iremos amanhã? Retornar à verdadeira vida. É aquela frase que eu falei para vocês aqui na vez passada, né? Aquela frase do Arthur Schopenhauer, né? Que eu falei inclusive sábado lá no André Luiz. Quando eu morrer, eu vou voltar a ser o que eu era antes de nascer. Quando eu morrer, eu vou voltar a ser o que eu era antes de nascer. Quando eu morrer, Quando eu morrer daqui a 20 anos, eu vou voltar a ser o quê? Um espírito, uma alma. O que eu era antes de nascer? Um espírito, uma alma. Então, pessoal, quando eu morrer amanhã, eu vou voltar a ser o que eu era antes de nascer. O que eu era antes de reencarnar há 74 anos atrás? Um espírito. Quando eu morrer, quando eu assinar meu atestado de óbito, o que eu vou voltar a ser? Um espírito. Quando eu morrer, eu vou voltar a ser o que eu era antes de nascer. Olha só, sintetizou uma ideia assim grande, grandiosíssima, em poucas palavras. Nascer, viver, morrer, renascer, ainda progredir sempre, tal é a lei. A mesma frase. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa é a verdade. Pessoal, nós trouxemos aqui, algumas frases que a gente copia do Zap Zap, tá? Vamos falar um pouco agora do desapego, sabe que gosto muito desse tema, muito sobre o desapego, né? Então, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O homem só possui como verdadeira propriedade, viu, Godoy? A única propriedade que você tem verdadeira, real, profunda, é aquela coisa que você vai poder levar deste mundo. E o que nós vamos levar deste mundo? O conhecimento, o sentimento, a vontade, o amor, um amor mais limitado, um amor mais egoísta. Nós vamos levar, pessoal, aquilo que nós conseguimos introjetar, aquilo que é propriedade verdadeira nossa, que independe da posse material. Então, pessoal, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desta vida. Então, vamos entesourar tesouros espirituais, conhecer mais, saber mais da vida presente, da vida futura, conhecer, saber o autoconhecimento, saber assim a respeito de nós. Algumas vezes, né, em relação a algumas circunstâncias, passou aquela circunstância, eu falo assim, meu Deus do céu, como que eu agi nessa situação? Me estou surpreso, eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei tão desequilibrado, meu coração parece que ia sair da boca, naquela situação desagradável que me aconteceu. Olha a minha reação, olha o que eu sou. Eu estou falando a verdade. Meu Deus do céu. Eu desejei pular no pescoço da minha mulher. Por quê? Meu Deus do céu, que raiva que eu senti naquela hora da minha mulher. Mas como? Você ficou com tanta raiva da tua mulher, a mãe dos nossos filhos, nem meus filhos, dos nossos filhos, dela e eu, dos nossos filhos. Eu fiquei com tanta raiva da mãe dos nossos filhos. Eu tenho que melhorar bastante ainda, hein? Que sentimento de raiva foi aquele? De desequilíbrio. Então eu não me conheço ainda não. Eu me conheço numa situação boa, tranquila, bela, né? Mas numa situação difícil, de repente a gente se desconhece pelas nossas reações, pelas nossas atitudes. Pessoal, então ainda aqui diz o seguinte, ao entender que só levamos o que vivemos, ao entender que só levaremos o que vivemos hoje, aí fala o autor da frase, passei a viver exatamente o que eu quero levar. Que bom, eu quero inteligente, né?
Olha só, ele falou, ao entender que nós só levamos o que vivemos hoje, o que somos hoje, o que conquistamos até hoje, ao entender que só levaremos o que vivemos, o que fazemos, o que somos hoje, passei a viver exatamente aquilo que quero levar. O cara é inteligente, né? Puxa, eu vou levar o quê? O que eu sou. E como que eu estou? Eu vou levar o que eu sou, o que estou vivendo até agora. E como que eu estou? Ah, mas estou feio na foto, hein? Se eu desencarnar agora, eu vou para um umbral. Opa! Vamos mudar. Se eu vou levar o que eu sou, o que eu estou vivendo agora... Um dia disseram assim, Gervásio, cara, esse calor aqui em Campo está me matando. É muito calor, eu não suporto esse calor. Eu vou ter que melhorar. A pessoa é o inferno, cara. Como é que eu vou aguentar o inferno? Aquele calor lá. Eu tenho que mudar. Se eu não aguento o calor de Campo Grande, 35 graus, imagina, quando eu morrer, eu vou para o inferno. Eu não vou aguentar. Vou ter que melhorar. Claro, brincadeirinha, né? Mas no fundo, é de uma profundidade, né, Maria Eduarda Borges Daniel? Faz sentido. Poxa, eu não estou aguentando o calor de 35 graus aqui em Campo Grande, imagina a fornalha incandescente. A gente sabe que tudo isso não existe, né? Não tem nada disso. Não tem essa fornalha incandescente, nada disso. Inferno é consciência culpada. Alegria, céu e consciência tranquila. Só isso. Pronto. Estado mental e emocional. Pessoal, vejamos bem. Antes de dormir, pergunte a si mesmo. Outra frase. Antes de você, depois da oração, já fechando os olhos, já fazendo a oração, já ressonando, né? Para não falar roncando, né? Porque roncando aí fica feio, né? Antes de dormir, pergunte a si mesmo: hoje eu evoluí? Hoje eu melhorei? É um outro pensador de Zap Zap que eu copiei aqui e botei aqui. Ou será que eu fiquei estacionado? Ou será que eu regredi um degrau? Dizem que não tem movimento retrógrado, não tem involução, né? No mínimo a gente fica no mesmo degrau, no mesmo patamar, ou evoluindo. Mas, puxa, é aquela história do Santo Agostinho, né? Toda noite eu dormir, interrogar a vossa consciência, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado? E aquilo que eu fiz de errado, vamos tentar corrigir. E o que eu fiz de bom, vamos tentar repetir amanhã. Pessoal, é uma cobrança muito forte, muito grande. Então, antes de você adormecer, Gervásio, o que você fez hoje? Puxa vida, você ficou, trabalhou, fez, leu, papapá. Pessoal, hoje até 4h30 eu fiquei feliz com tudo que eu fiz, coisas normais. Aí 4h30 eu estraguei tudo. 4h30. Saí da creche 5 horas. Eu fiquei bravo com uma pessoa que veio perturbar lá, um andarilho que mora lá perto, também vou já para lá. De repente eu falei, por favor, pega o portão e vai embora. Falei isso para ele, de maneira meio prepotente, arrogante. Aí de repente você, puxa vida, aí, ó, aos 45 minutos com o tempo você estragou teu dia, pô. Para quê? Nem havia necessidade. Mas eu, no meu juízo, pô, o cara está me apurrinhando, me aborrecendo, por causa de R$10. Por causa de R$10. Mas, geral, por causa de R$10 você não tinha, e você se alterou. Aí, de repente, 4h30 você estragou teu dia, cara. Por causa de R$10. Então, isso
Está marcado no dia de hoje, 21 de agosto de 2026. Às 16h30, o Gervásio se alterou. Foi o que eu fiz, dei 20 para ele. Porque eu não tinha 10 trocado, eu dei 20 para ele. É dentro do ser, está intuída. Eu não tinha 10, eu dei 20 para ele. E falei, por favor, não volte mais, tá bom? Não perturbe mais aqui. E você não entre sem camisa aqui na creche, tá bom? Tem professoras, senhoras, mãe de aluno, pai de aluno que vem pegar a criança aqui. Eu até falei da camisa do cara, que ele não tinha. Ele estava só de bermuda. Quer dizer, são essas coisas assim que, de repente, estragam o nosso dia. Bom, para terminar, essa frase aqui, Eduardo, quando eu copiei, eu lembrei de você. Pensar. Para terminar. Pensar é a conversa da alma consigo mesma. Pensar é a conversa da alma do Gervásio com o Gervásio. Essa frase é do Platão, filósofo e matemático grego, que viveu 427-347 a.C. Platão viveu 80 anos. De 427 a 347 dá 80 anos. Pessoal, viver 80 anos antes de Cristo, há 2.400 anos atrás, o cara viveu bastante. E pensando, e filosofando, e ensinando, e mostrando. Pensar é a conversa da alma consigo mesma. Cara, tem dizer que tem cada diálogo assim, cabuloso. Você tem que... Você já é mais você... Eu estou pensando comigo, pô. Pensar é a conversa da alma com ela mesma. E como nós pensamos, né? O pensamento em nós é algo contínuo, que não para. A gente está pensando em alguma coisa, desejando alguma coisa, querendo alguma coisa, pensando em como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou conseguir aquilo, como é que eu vou me fugir disso. Então, é nós na frente do espelho. Nós na frente do espelho. Conversando, né? Gervásio, hoje você às 4h30 você pisou no tomate, né, cara? Na jaca. Na caixa de tomate toda. Por que você vai fazer isso com aquele nosso amigo que cuida do portão da creche, capina a creche, limpa a fossa da creche? Você foi se alterar com ele, um benemérito, um benfeitor da creche. Olha aí, ó. Estou até dando o nome dele. Morador de rua. Como vocês não vão localizá-lo, não vão saber quem é. Desde os 15 anos de idade ele usa droga, está com 39 hoje. A mãe dele está no meu Zap, não mora em Campo Grande. Eu falo, eu estou ajudando você a se matar. Eu lembro da Eli, onde ela mora, ela também é assediada de vez em quando, ali fala, não vou te dar dinheiro, você vai usar droga, né, Eli? Não sei se acontece ainda hoje, mas já aconteceu. As pessoas chegando na casa da Eli pedindo dinheiro para quê? Comprar droga. Isso Eli contou quando ela no SOS Vida muitas vezes. Quando a gente dá dinheiro para o Roberto lá na creche, quando a creche dá dinheiro, ou eu dou dinheiro para ele, Roberto, eu estou ajudando você a se matar. E para ele algum dia trabalhar, algumas vezes trabalhar, ele não consegue, ele já está assim, ó. Ele não consegue pegar a enxada, não consegue pegar o copo de chamate que ele toma todo dia de manhã lá. Aí ele pega o dinheiro, uma hora depois está de volta. Capina, trabalha, toma chá, conversa. Até uma hora ele estava agressivo, gritando, estava em abstinência. E esse foi o meu teste hoje, o Roberto. Foi ele.
indo para casa, aquilo me acusando, me doendo. Gervásio muda o pensamento. Aconteceu, que não aconteça de novo. Pessoal, muita paz, que assim seja. Ops. Isso, deixa eu tentar tirar aqui. Acabou saindo. Obrigadão. Obrigada, tá? Só o pessoal até outubro, né? Meu Deus do céu. Agradecer. Agradecer ao Sr. Gervásio pela palestra. Agradecer a presença de todos aqui. E esperamos a presença de todos aqui na casa, sempre. Até sexta-feira que vem. Boa noite.